Você vai ouvir agora uma mensagem do Reino de Deus, ministrada em um dos cultos no Ministério Pão Vivo. Ouça com atenção, pois essa palavra é para você. Então vamos ouvir a voz do Senhor? Pegue a palavra de Deus e abra comigo lá em Josué, capítulo de número 21. E eu vou ler com você o que está escrito no versículo de número 45. Josué 21, 45. O tema dessa mensagem é Deus não mudou. Amém? Você crê que Deus não mudou? Quem crê, diga glória a Deus. Mas diga para quem está do teu lado assim, ó, Deus não mudou, mas Ele pode mudar a sua vida. Amém? Ele pode. E diz aqui em Josué 21, no versículo de número 45, assim que você encontrar, se você puder se colocar de pé em reverência à palavra de Deus, faça isso. Se não puder, pode permanecer sentado, mas em reverência à palavra de Deus, diz assim, amados: nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor havia falado à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Amém? E você vê que aqui, nesse texto, Deus, das coisas boas que Ele diz que vai fazer, que Ele promete fazer, Deus ele não volta atrás. Você vê que Deus ele queria destruir o homem e ele voltou atrás. Você vê que Deus ele queria, por outra vez, quando Moisés ele está ali no monte e o povo estava se prostituindo ali com um bezerro de ouro, Deus falou, eu vou destruir esse povo e começa uma geração por você, Moisés. Deus voltou atrás novamente. Mas tudo que é bom para a tua vida, para a minha vida, Deus ele não volta atrás. Diz aqui, ó, vou ler novamente. Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor havia falado à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Amém? Olha só o que diz em Josué 23, no versículo de número 15, está pertinho. Aí, Josué, ele vai dizer aqui o seguinte ao povo de Deus. Diz assim, olha, Josué 23, 15. E assim como se cumpriram todas estas boas coisas que o Senhor, seu Deus, lhe prometeu, assim o Senhor também cumprirá contra vocês todas as ameaças, até que os destrua de sobre a boa terra que o Senhor, seu Deus, lhe deu, se violarem a aliança que o Senhor, seu Deus, lhe ordenou, e forem servirem outros deuses e o adorarem, a ira do Senhor se acenderá contra vocês, e logo desaparecerão da boa terra que ele lhes deu. Amém? Ele vai dizer aqui no versículo 14, a mesma coisa que ele disse no versículo 45, ó. Diz aqui, ó, eis que hoje sigo pelo caminho de todos os mortais, e vocês sabem de todo o coração e de toda a alma que nenhuma só promessa falhou, de todas as boas palavras que o Senhor, seu Deus, lhe falou, todas se cumpriram, nenhuma delas falhou. Olha só, o primeiro texto, o povo ia tomar posse da promessa. E ele está dizendo, olha, nenhuma das promessas do Senhor falhou, todas se cumpriram, vai acontecer, vai se tomar posse da terra, Deus vai cumprir o que ele prometeu. Mas agora, nessa segunda fala do versículo 14, o povo já está dentro da terra, tomou posse da promessa, e ele está dizendo, olha, de todas as boas promessas que Deus ele falou, nenhuma caiu por terra,
todas se cumpriram. É como se ele renovasse a promessa. Ele está dizendo, olha, se vocês voltarem atrás em servirem outros deuses, não tem promessa. Mas se vocês se mantiverem firmes, ainda que ele tenha cumprido essa promessa hoje aqui, ele continuará cumprindo outras promessas na vida de vocês. Você crê que Deus, que já cumpriu promessas na tua vida, ele continuará cumprindo? Quem crê, diga glória a Deus. Então põe a mão assim na altura do teu coração, feche os seus olhos, eleve o teu pensamento a Deus. Pai querido e Deus amado, Deus bendito e todo-poderoso, Deus, nós precisamos ouvir a tua voz, ó Pai. Nós somos sedentos pela tua presença, em ouvir o Senhor falar. E é por isso, meu Deus, que nós estamos aqui. Nós te louvamos e te engrandecemos, mas para nós, esse é o momento em que nós nos calamos para o Senhor falar. Então fala, Deus, com cada um de nós. Renove a tua promessa em cada coração, em cada vida aqui presente. Meu Deus, tem pessoas aqui, meu Pai, que precisam ter a promessa do Senhor renovada na vida delas. Então eu te peço, ó Deus, que o teu Espírito Santo venha testificar em cada vida e em cada coração que se dispôs a te buscar nessa noite, Pai. Que o teu Espírito Santo, meu Deus, ele mova-se aqui neste lugar em favor do teu povo, mas principalmente em favor do teu reino. Ah, Pai Celestial, nos ensina a tomar posse das promessas do Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, e cumpre aqui neste lugar, meu Pai, nesta pequena igreja, a tua grande promessa, Pai, para que o teu reino ele venha avançar aqui neste lugar, que toda honra, toda glória seja dada a ti. E daqui, meu Deus, o Senhor transforme pessoas na imagem do teu Filho Jesus Cristo. Que assim seja feito. Amém. E graças a Deus. Vamos aplaudir o nome do Senhor. Diga glória a Deus. E por favor, igreja, pode se assentar e preste bastante atenção. Por 2 vezes, essa mesma afirmação foi dita por Josué. Em um curto espaço de tempo, de todas as boas palavras, de todas as boas promessas que Deus ele fez, nenhuma falhou. Ou seja, a pessoa que espera com paciência no Senhor, que olha para Deus, que olha para o céu, e sempre tem o seu coração voltado para Deus, essa pessoa pode descansar, que ela sempre viverá o melhor de Deus. Em contextos diferentes, Josué ele está dizendo não uma redundância do mesmo assunto seguido, mas ele vai dizer para as pessoas que ainda que Deus ele já tenha cumprido grandes promessas em nossa vida, essa promessa ela se renovará, porque toda promessa ela tem necessidade de renovação depois que ela é cumprida. Ou seja, Deus sempre cumpre as promessas dele. E quem tem aqui promessas de Deus para se cumprirem ainda, diga glória a Deus. Então, meu irmão, levanta a tua mão direita aí. Eu quero profetizar isso sobre a tua vida. Você pode descansar no Senhor. Você pode já se alegrar, porque o Deus Todo-Poderoso, ele cumprirá a promessa dele em sua vida, em nome de Jesus. Pode aplaudir o nome do nosso Deus. Amém? E nós, como igreja, temos muitas promessas na palavra do Senhor que com certeza irão se cumprir na vida daqueles que crerem. Que irão se cumprir com certeza, primeiramente porque elas estão escritas. E Deus, de todas as boas promessas, ele não volta atrás nelas. Igual, por exemplo, nós podemos nos lembrar em Atos capítulo 16, no versículo 31, quando aquele carcereiro, ele está desesperado ali dentro porque houve um grande terremoto, acabou a luz daquela cadeia,
E de repente ele pensa que todos os presos eles fugiram. E ele, desesperado, ele pensa em se matar. Mas de repente, na última cela, imagino eu, o apóstolo Paulo ele vai dar um grito, ele juntamente com Silas vai dizer: não faça isso com você, que todos nós estamos aqui. E aquele homem ele vai pedir luz, e aqueles homens vão estar ao redor. Aqueles homens que estavam presos estão ao redor de Paulo e Silas, que estavam ali presos. E aí ele chama eles à parte e diz: o que eu tenho que fazer para ser salvo? E eles vão dizer assim: olha, crede. Por isso que a promessa é para quem crê. Crede no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. O que ele está prometendo ali pelo Espírito Santo? Salvação pessoal e salvação familiar. Se você crer, mãe, se você crer, pai, se você crer, filho, a sua família, juntamente com você, naquele grande dia, entrarão nos portais celestiais para a glória do Senhor. Quem quer que isso aconteça, diga glória a Deus. Eu quero que isso aconteça muito, tanto comigo quanto com você e a tua casa também. Amém? Isso vai acontecer na vida daquele que crer, porque além de Deus ele não voltar nas coisas boas que ele promete, está escrito na palavra de Deus. Amém? Mas nós podemos lembrar do que está escrito em João 14, versículo 1, quando Jesus ele vai dizer assim: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu vou-lo não teria dito. Vou preparar-vos lugar, e preparando-vos lugar, voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, vós estejais também. Sabe o que ele está prometendo aqui? Que ele foi, mas ele vai voltar, viu? Jesus, ele vai voltar. Mas ele está dizendo que ele vai voltar, mas ele está prometendo que a igreja também irá. Que aqueles que creem e que esperam nele, que confiam nele, que rompem dificuldades, ele está dizendo: eu vou levar vocês para que aonde eu estiver, vós estejais também. Ou seja, ele tem um lugar preparado para todos nós. Isso com certeza irá se cumprir. E eu quero que se cumpra na tua vida também, em nome de Jesus, tá bom? Mas nós podemos também ver ali em João capítulo 11. Vamos ali em João capítulo 11, 25. Deixa eu ler esse texto com você. Porque Jesus, ele vai estar ali na casa de Lázaro. Quando ele chega, ele vai ser recepcionado primeiro por Marta. E diz a palavra do Senhor que Marta, ela vai dizer para Jesus: mestre, se o Senhor tivesse aqui, nada disso teria acontecido. E diz a palavra do Senhor que Jesus, ele vai dizer o seguinte: olha, isso é promessa de Deus para todos que creem. João 11, 25 diz assim: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Eu estou com a nova atualizada. A Bíblia na A, ela está assim: ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. E ele pergunta: você crê nisso? Você que está aqui, você crê nesta promessa de vida eterna? Quem crê, diga glória a Deus, porque ela vai se cumprir. Se você crê no Senhor Jesus Cristo, pode acontecer o que acontecer no mundo aí fora, meu irmão. Você terá um lugar firme na presença do Senhor, um lugar de delícias na presença do Deus do exagero, do Deus Todo-Poderoso. Amém? Então, quem crê nessas promessas, viverão isso. Nós, por exemplo, temos uma promessa grandiosa de avivamento e cremos que viveremos isso em nome de Jesus. Mas, amados,
Você já percebeu que por mais promessas que nós temos, é difícil se viver uma promessa de Deus? Tem pessoas aqui que têm promessas pessoais, coisas simples. Às vezes o Espírito Santo um dia usou alguém e testificou no coração da pessoa o desejo de, por exemplo, ser mãe. E aí a pessoa ela tenta e não consegue, mas por que é difícil viver uma promessa de Deus? Ou até mesmo essa promessa de você e a tua casa estarem na presença de Deus. Por que é tão difícil a família inteira vir de mãos dadas para a igreja, tomar um banco inteiro da igreja e se assentar na presença de Deus? Por que é tão difícil se viver as promessas de Deus? Às vezes a pessoa ela passa uma luta daquelas tão terrível na vida financeira, que a vida da pessoa ela fica aquele tobogã, parece que vai vir, aí sobe, desce, sobe. Aí a pessoa ela não consegue viver as promessas de Deus. Elas vão se cumprir, mas parecem que são tão difíceis de se cumprir. Mas isso tem um porquê, amados. Porque para se viver as promessas de Deus, a pessoa ela precisa estar olhando sempre para frente. Ninguém consegue viver promessa de Deus olhando para trás. Ô pastor, mas no meu caso é diferente. A minha promessa é de restituição do que aconteceu lá no meu passado. Mas você não vive o seu passado. Você vive um presente que Deus ele pode fazer coisas melhores do que ele fez lá atrás. E é por isso que a pessoa ela tem essa dificuldade de viver promessas, porque ela vai se baseando somente naquilo que ela viveu lá atrás, naquilo que ela escutou lá atrás, naquilo que outras pessoas viveram lá atrás. Amados, eu falo sempre com a igreja que é o seguinte, nós temos a Bíblia como a regra de fé, como testemunhos de pessoas que viveram grandes coisas, mas igual, por exemplo, eu admiro muito o apóstolo Paulo, mas eu quero que Deus escreva a história dele na minha vida também. Eu admiro muito Abraão, mas eu quero que Deus escreva a história dele em minha vida. Se você quer que as coisas novas que Deus ele promete, o viver em novidade de vida aconteça, você tem que estar olhando para frente sempre. Só que essa é a maior dificuldade, porque as pessoas elas sempre vão olhando e baseando as suas promessas, olhando para trás. E Deus aqui em Isaías 43, ele vai dizer aqui que nós não podemos ficar dessa forma. Quem quer, por exemplo, viver promessas de Deus, quer viver milagres de Deus amanhã, o ontem faz parte, mas ela não pode basear a vida dela no que já passou. Diz aqui, Isaías 43, versículo de número 18, diz assim, a palavra de Deus, diz assim, não fiquem lembrando das coisas passadas, nem pensem nas coisas antigas. Olha o que Deus ele está falando, que nem coisas boas e nem coisas ruins que aconteceram no seu passado, elas podem, por exemplo, ser o nosso pensamento constante. Porque qual que é o problema do levantar amanhã? É você levantar preocupado com o que aconteceu ontem. Você acordar amanhã pensando no que aconteceu semana passada. Você nunca vai conseguir olhar para frente e viver promessas de Deus dessa forma. E Deus está dizendo aqui que, claro, que tem coisas boas que aconteceram lá atrás na nossa vida, que servem, amados, para nós lembrarmos da nossa gratidão a Deus. Podem ser inspiração para a nossa vida, mas não pode ser a nossa realidade, porque já passou.
Ainda que você olhasse para trás na sua vida espiritual e dissesse: poxa, há um ano atrás eu estava exalando o óleo da unção. Tudo bem, isso é inspiração e gratidão, mas o que vale para Deus é o que Ele vai fazer agora. Ele quer fazer coisas novas. E Ele está dizendo aqui: não fica lembrando das coisas passadas, nem pensem nas coisas antigas, inclusive coisas ruins também que aconteceram. Ah, no meu passado eu era uma pessoa que tinha depressão, que tinha isso. Tudo bem, foi um momento difícil na tua vida, você venceu, mas se você ficar se lembrando dessas coisas, esse mal um dia vai poder voltar para a tua vida, meu irmão. Nem coisas boas, nem ruins, ele não está deixando aqui unificado todas as coisas. Ó. Não fique lembrando das coisas que passaram, tudo que passou, passou. Nem pensem nas coisas antigas. Eu posso me lembrar, mas isso não pode ficar latejando na minha mente. Porque ele está dizendo aqui, ó, eis que faço. Pelo menos nessa tradução que eu estou usando está no presente. Eis que faço. É como se ele estivesse dizendo para você que está aqui neste culto, que neste momento já está acontecendo algo novo na tua vida. Eis que faço uma coisa nova. E aí ele diz aqui, ó, agora mesmo. Ela está saindo à luz. E esse termo está saindo à luz no hebraico dá ideia, por exemplo, de uma pessoa que está dentro de uma caverna. E a caverna, de repente, a pessoa está ali dentro desesperada e alguém arranca aquela primeira pedra da porta da caverna e entra aquele raio de sol trazendo esperança que a pessoa ela vai ser salva. É isso que ele está dizendo. Que você que está aqui nessa reunião, ele está fazendo já uma coisa nova na tua vida. E o sol da justiça dele já está brilhando em você. Ele está trazendo um novo tempo. Ele está trazendo um tempo de realizações na tua vida. Amém? Diga para a pessoa que está do teu lado: Deus está fazendo uma coisa nova na tua vida. Hoje. Mas diga hoje, na minha vida, Deus está fazendo uma coisa nova. Amém? E ele continua dizendo aqui, ó, será que vocês não percebem? Será que você não está conseguindo enxergar? Não. Ah, sabe por quê? É que você está se lembrando do que aconteceu hoje à tarde. Você está se lembrando do que aconteceu ontem. Por isso que você não está vendo o que Deus está fazendo agora. É porque você está se lembrando do que o médico disse, do que o seu vizinho disse. Quem não consegue olhar somente para frente, não consegue perceber o que Deus está fazendo agora. Porque se nós estamos aqui, é porque Deus nos trouxe até aqui. E se Deus ele nos trouxe até aqui, é porque Ele quer fazer coisas novas na nossa vida. Quem crê nisso, diga glória a Deus. E aí olha só o que ele está dizendo. Eis que porei um caminho no deserto e rio nos lugares áridos. Deus ele está dizendo assim, ó. Eu vou mexer na estrutura se for necessário. Eu vou contrariar o que tiver que contrariar. Porque da mesma maneira que eu fiz um caminho no meio do rio, no meio do mar, eu faço um mar no meio do caminho. Eu faço o inverso, eu faço e desfaço. Deus ele está mostrando isso, amado. Que é assim que Ele realiza as coisas. Ele é todo poderoso. Mas para isso acontecer, nós temos que sempre estarmos olhando para frente. Por mais difícil a situação que estejamos vivendo, do nosso lado direito, do nosso lado esquerdo, na nossa frente o caminho sempre estará livre para Deus operar grandes coisas. Amém? Quem está entendendo isso, diga glória a Deus. Só que nós temos essa dificuldade de olhar para frente. E isso não é de hoje, amados.
Eu quero dar um exemplo dentro da palavra de Deus aqui, em 2 Reis, no capítulo de número 2, no versículo de número 11. Eu vou ler esse texto ali quando Elias, ele é levado ao céu. Eliseu, ele foi avisado algumas vezes, hoje o Senhor, ele vai tomar o seu mestre, hein? Ele vai tomar ele. E aí, Eliseu, ele está ali na cola de Elias por causa de uma porção dobrada que foi prometida. E ele disse, olha, se você me ver subindo, assim será para você. Mas se você não me ver subindo, não tem porção dobrada, coisa nenhuma para você. E aí Eliseu ficou na cola de Elias. E diz a palavra do Senhor, aqui em 2 Reis, capítulo 2, no versículo de número 11, diz assim: enquanto iam caminhando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. Eu gosto sempre de lembrar que as pessoas, elas pensam que Elias, no dia que ele subiu ao céu, veio uma carruagem de fogo, parou bonitinha, né? Ele entrou, abriu a porta dela, pôs o braço para fora, deu tchau para Eliseu. Tchau, Eliseu, fui! Não foi isso, não. Está dizendo aqui, que foi um redemoinho que levou Elias ao céu. Mas imagina aquele redemoinho. Eliseu, ele tem que ver Elias subindo. E não foi numa carruagem, foi num redemoinho. Aquele redemoinho está ali, a poeira nos olhos, aquele monte de madeira voando, e ele olhando porque ele quer a porção dobrada de qualquer jeito. Ainda que tivesse difícil, ele, para viver a promessa dele, ele tinha que olhar para frente, mesmo que fosse um obstáculo. Mesmo que fosse uma dificuldade, ele tinha que enxergar o cumprimento da promessa de Deus na vida dele. E aí diz a palavra do Senhor que aquele redemoinho foi tão intenso que ele começou a subir, ele está olhando, ele está ali no meio, amados. E às vezes nós vemos obstáculos na nossa vida e tiramos os nossos olhos da promessa de Deus para nós. Às vezes a gente vê pequenos obstáculos acontecendo e nós tiramos os olhos daquele que nós nunca devíamos tirar, que é de Deus. Quantas pessoas não se afastam do caminho do Senhor porque aparece um grande obstáculo na vida dela, um redemoinho para lá e para cá, e ela tem uma promessa, ela tem algo que é de Deus para a vida dela, mas simplesmente ela desiste. Não desiste, não. De todas as boas palavras e promessas que Deus ele prometeu, nenhuma falhou, todas se cumpriram. A sua também ela se cumprirá, em nome de Jesus. Amém? Pode aplaudir o nome do Senhor. E aí, amados, diz assim a palavra do Senhor. Ao ver isso, Eliseu gritou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais ele viu Elias. Nunca mais ele viu Elias. E pegando a sua própria roupa, rasgou em duas partes. Então levantou o manto de Elias que havia caído e voltou para a margem do Jordão. Eliseu, ele está ali, ele foi embora, rasgou as vestes dele, mas como é que eu vou embora pelado? Tinha ali a capa de Elias, ele vestiu ela novamente. Chega ali na borda do Jordão, ele que veio porque Elias, ele abriu o Jordão. Eu fico imaginando ele olhando ali para o Jordão, ele falou, não vou atravessar esse negócio nadando não. Não vou não. Correnteza? Que? Não vou não. Diz aqui, pegou o manto de Elias que havia caído, bateu com ele nas águas e disse: onde está o Senhor Deus de Elias? E quando ele bateu nas águas, elas se dividiram para os dois lados e Eliseu passou. Olha só o que está acontecendo aqui, amados. Olha a pergunta que Eliseu ele vai fazer. Olha o que ele vai perguntar. Ele não perguntou assim: Senhor, aonde está Elias? Eu não vi ele mais. Aonde ele está? Não, ele pergunta: aonde está Deus?
Porque o que importa, amados, é onde Deus está na nossa vida. É onde Deus está. Ele está perguntando aqui, onde está o Senhor, Deus de Elias? E na hora que ele invoca Deus, ele vai passar em seco no Jordão. Olha só, nós precisamos entender isso. Às vezes nós ficamos olhando para tantas coisas, a gente consegue saber onde que está o problema, aonde que está a dificuldade, aonde que está as situações complicadas, mas não sabemos aonde que está Deus na nossa vida. Pergunta para quem está do teu lado, você sabe aonde está Deus na tua vida? Ô pastor, sinceramente, do jeito que eu estou aqui, não sei não. Não sei. Está difícil. Deus está no controle de todas as coisas. Ele continua controlando tudo. Ele sabe o que ele está fazendo. Você verá no final da tua vida, no final dessa fase difícil que você tem passado, o cumprimento da promessa do Deus Todo-Poderoso. E será algo lindo que Deus irá fazer. Amém? Então, Eliseu, ele quer saber onde está Deus. E quando ele passa, ele sabe, Deus está comigo. O Deus de Elias, ele está comigo. Ele está comigo. Só que quando ele atravessa, tinha ali vários discípulos que eram discípulos de profetas. E quando eles chegam e veem Eliseu, eles se curvam diante de Eliseu e começam a dizer para ele, olha, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma varredura aqui. Quem sabe Deus ele não deixou o corpo de Elias aqui em algum lugar? Porque naquele período, amados, as pessoas valorizavam mais velório do que hoje. A Bíblia ela fala de pessoas que foram ali veladas por 7, por 40, por 70 dias. Porque qual que é a intenção desses homens aqui? Ficarem chorando, remoendo, se lembrando do mover que Deus ele operava através da vida de Elias. Eles queriam ficar remoendo aquilo, eles queriam relembrar as coisas do passado. Só que Eliseu, ele está mostrando, não que ele não gostasse de Elias, não que ele não gostasse, muito pelo contrário, serviu Elias com fidelidade. Mas ele está dizendo, não importa que Elias ele foi, quem não pode ir é Deus. É Deus que tem que continuar. Deus está conosco. Ah, deixa a gente procurar. Pode procurar então. Vai lá, procura. Não acharam. Aí ele falou, não disse para vocês não irem. Então, essa que é a questão. Tem pessoas que vão ficar remoendo as coisas que aconteceram lá atrás, lembrando das coisas passadas. Agora Eliseu está nadando na unção aqui, amados. E o pessoal não está percebendo. Ô pastor, lá atrás Deus ele operou na minha vida, Ele fez coisas maravilhosas na minha vida, Ele me usou demais, mas agora Deus ele quer te usar ainda mais a partir de agora, Ele quer fazer coisas novas na tua vida a partir de agora. Olha para frente, meu irmão, para de ficar remoendo lá atrás, as coisas novas se fazem do outro lado. Amém? Em nome de Jesus. Nós vamos ver em Esdras, no capítulo de número 3, num momento de restauração, de restituição, ali da casa de Deus. Abra em Esdras, capítulo de número 3. A palavra do Senhor, ela vai dizer, amados, que o templo que foi restaurado, ele não era tão luxuoso quanto o primeiro templo. Não era. Não se comparava com o templo que Salomão edificou. O templo que Salomão edificou era totalmente padronizado. Era tudo, todos os móveis, todas as coisas, era impecável. Só que o segundo templo, devido a situações, ali as oposições e até mesmo a falta de recursos que teve, ali fizeram-se o altar, organizaram as coisas da melhor maneira possível e tinha-se a promessa que a glória daquela segunda casa, embora mais michuruca do que a primeira, a glória ali seria muito maior.
Essa era a promessa. Olha para frente que a glória será maior. Aí, amados, no dia da inauguração ali daquele templo, diz a palavra do Senhor em Esdras capítulo 3, no versículo de número 12. Vamos ler a partir do versículo de número 11, diz assim: cantavam responsivamente, louvando e dando graças ao Senhor com estas palavras: Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com altas vozes, louvando o Senhor por terem sido lançados os alicerces da casa do Senhor. Porém, muitos dos sacerdotes, levitas e chefes de famílias, já idosos, que tinham visto o primeiro templo, choraram em alta voz quando diante de seus olhos foram lançados os alicerces deste templo. Muitos, no entanto, levantaram as vozes com gritos de alegria, e assim não se podiam distinguir as vozes de alegria das vozes do choro do povo, pois o povo gritava tão alto que as vozes se ouviam de longe. Olha o que está acontecendo. O templo sendo reinaugurado, a glória de Deus se manifestando, e o povo gritando: o Senhor é bom, a misericórdia dele dura para sempre, oh glória! Dá uns glória aí, vai, dá um glória a Deus. Vai, glorifica. Aí começou alguém, vai glorificando, vai. Começou a se misturar com um grito de glória e de júbilo, um choro e lamento. E quem estava chorando? O pessoal que tinha visto o primeiro templo e se lembrava só do mover que passou. E não conseguia olhar para frente e ver o mover que Deus estava preparando naquele lugar. Aqueles que não tinham experimentado o mover passado do primeiro templo, eles não tinham motivos para se entristecer. Eles não tinham parâmetro de comparação. Para eles, o que eles esperavam ali era viver o novo de Deus, o novo do Senhor. E é por isso que eu quero dizer para você, meu irmão, não seja velho espiritualmente, não seja um museu espiritual, um mausoléu espiritual, não. Em nome de Jesus, porque eu tenho certeza que todos nós aqui, nós já vivemos momentos maravilhosos com o Senhor. Ainda que seja na nossa dor, no nosso choro, Deus, Ele se fez presente no nosso passado. Mas se você tiver fé hoje aqui, meu irmão, a glória que Deus ele derramará aqui nessa noite será muito maior do que Ele derramou lá atrás, do que Ele derramou ontem. Ele fará coisas novas hoje, em nome de Jesus. Amém. Deus, Ele quer mudar a tua história. Amém. Mas você precisa olhar para frente. Chega de ficar olhando para trás, olha para o agora. Deus, Ele quer te curar agora. Deus, Ele quer te renovar agora. Deus, Ele quer te abençoar agora. Amém? Ele sabe da urgência. Ele quer fazer coisas novas. Ele quer romper a luz aqui neste lugar. Só que, amados, quem quer viver as promessas de Deus tem que olhar para onde? Para onde? Para frente. E aqui em Lucas, capítulo de número 17, Lucas, capítulo 17, Jesus, Ele, que sempre se moveu para frente. Jesus, Ele se move como Deus. Ele opera restituições, mas Ele se move para frente. E diz aqui em Lucas 17, no versículo 32, Ele que se move para frente, Ele vai mandar lembrar. Deus, Ele fala, não lembreis, mas Jesus, Ele está dizendo aqui, lembra. Olha só, Lucas 17, 32 diz assim, lembrai-vos, ou lembrem-se da mulher de Ló.
É para lembrar ou não é, pastor? Agora deu um nó na cabeça. É para lembrar ou não é? Deus ele falou, não lembrai-vos das coisas passadas. Agora Jesus está dizendo, lembre-se. E toda vez que o verbo lembrar vai remeter ao passado. Sempre vai estar no pretérito. Mas ele vai fazer aqui essa citação. Lembrem-se da mulher de Ló. E quem se lembra da mulher de Ló aí, hein? Poxa, você é velho, meu irmão. Poxa, você lembra dela? Rapaz. Por isso você está olhando para o passado. Lembrem-se da mulher de Ló. Mas por que Jesus está mandando se lembrar dela? É porque a mulher de Ló, ela vai viver uma situação que ela foi avisada para não olhar para trás. E ela olhou. Mas por que ela olhou para trás, hein? Por quê? Ela estava ali na cidade de Sodoma, onde ela e Ló enriqueceram abundantemente. Porque mesmo depois que o rei Quedorlaomer pegou e saqueou a cidade, Abraão mandou restituir tudo a todos, então Ló ele ficou riquíssimo ali ainda. Imagina se fosse hoje. A casa de Ló seria uma bela casa, os móveis seriam belíssimos. E que mulher que não gosta de móveis bonitos, né? A televisão, se tivesse naquela época, igual tem hoje, ia ser aquela, não ia ser televisão, ia ser um projetor na sala. Que ela ia ver projetada na parede inteira. Se fosse naquela época a mesma tecnologia de hoje. E ela, querendo ou não, ela prosperou muito ali. Ela viu Deus operando. Ela viu a família sendo levada cativa. E Abraão, com 318 pessoas, resgatar a família, tudo que tinha perdido, Deus devolveu. Mesmo na cidade terrível, cheia de problemas sociais e morais, a família dela se manteve blindada. Diz que Ló se tornou até justo ali naquela terra. As filhas ali, elas estavam ali se relacionando com pessoas que aparentemente eram boas pessoas também. Quem não quer isso? Então aquela lembrança era muito viva na memória daquela mulher. Só que Deus ele fez uma promessa maior. Eu vou destruir essa cidade. Abraão intercedeu e chega lá anjos de Deus falando, olha, sai dessa cidade que Deus vai destruir tudo que tem aqui. Ai, meu sofá. Não, esse sofá ninguém nem senta nele, de tanto que eu amo ele. Se fosse nos dias de hoje, talvez seria até você, né? Ai, mas aqui meus móveis. Deixa tudo para trás, salva a tua vida. A vida é mais importante. Só que aquela mulher, ela conseguiu ir até um determinado momento acreditando na promessa de salvação. Até o momento do caminho ela olhava só para frente, que ela não chegou da cidade ali olhando para trás, senão nem de lá ela teria conseguido sair, embora os anjos, vendo a demora, colocaram na metade do caminho, eles começaram a caminhar. Só que, de repente, aquela mulher, talvez olhando para trás, o que Deus, talvez a intenção dela era olhar pela última vez para o que Deus tinha feito. Talvez a intenção dela não foi ficar apaixonada com a cidade de Sodoma, não. Talvez ela gostava daquilo que Deus fez na vida dela no passado. E aí, ela ficou paralisada. E o pior de tudo, que nem Ló, nem as filhas podem olhar para trás, senão ficam também. E assim, amados, é a vida de muita gente. Talvez você não é como a mulher de Ló, mas a tua vida espiritual, ela parou num determinado ponto que você só se lembra do que Deus fez lá atrás. Ah, mas lá atrás, ah, mas lá atrás, ah, mas lá atrás. Ah, mas lá na outra igreja, lá na outra igreja. Ah, na minha infância. Meu irmão,
Você parou. Você está paralisado. Você petrificou a sua fé. Você não consegue enxergar Deus na tua frente falando, vem. Vem. Eu tenho salvação para você. Você pode perder tudo aí nessa cidade, no mundo aí fora, mas eu tenho um lugar preparado para você. Quem pensa desse jeito, nem quer ir para o céu, amado. Porque a pregação de Jesus é, larga tudo que você... Não ama nada nesse mundo, não. Porque esse mundo está entesourado para passar pelo fogo. A pregação é a mesma. E ele está dizendo, lembra da mulher de Ló. Para você lembrar que não pode ficar olhando para trás, amado. Quem quer viver avivamento, quem quer viver renovo, quem quer viver restauração na família, quem quer viver libertação, quem quer viver cura, quem quer viver milagres na vida dele, quem quer viver as promessas de Deus, esquece do ontem. Esquece. Que seja aprendizado, inspiração, que seja gratidão a Deus se for coisas boas, mas o que importa é agora. Ô pastor, no passado eu ganhava 10 mil, que maravilha. E hoje você ganha com... hoje eu estou passando pelo fio da meada. Meu irmão, esquece. Quando você lembra disso, você fica pior. Quando você vai lembrando, ai, minha saúde, quando eu corri, igual um ponta direita. Hoje você está como? Amarrado de arame. O joelho está chegando na frente. De todas as coisas, você vai puxando o joelho para chegar na frente. Para. Olha para frente. Não fica olhando para trás, não, senão a sua vida aqui na frente fica pior. Aí você nunca vai ver a promessa de Deus na sua frente. Quem está entendendo isso, diga glória a Deus. Hoje Deus ele quer mudar a tua vida. Ele quer mudar a tua história. O Deus que nunca mudou, porque ele não mudou. A única coisa que ele quer mudar é a sua vida. Se você crê, você verá a glória de Deus. Amém? Quem crê nisso, diga glória a Deus. Então vamos aplaudir o nome do Senhor. E toda a igreja se coloque de pé. Amém? Põe a mão na altura do teu coração. Mas com os olhos abertos aí ainda, diga para quem está do teu lado aí, ó. Deus. Quem é homem e mulher de Deus aqui? Diga glória a Deus. Então diga para essa pessoa, Deus vai mudar a sua vida. Diga para essa pessoa, olha para frente. Amém? Então feche os seus olhos, põe a mão assim na altura do teu coração. O que você consegue enxergar aqui hoje? Quando eu meditava nessa palavra, desde ontem, quando de manhã Deus ele me deu esse versículo, Deus falava, olha, eu já usei muito a sua vida no passado, mas eu quero te usar ainda mais. Esquece o passado. Não que eu vou ministrar uma unção de esquecimento aqui, tá? Para você ficar, não. Isso não existe, é antibíblico ainda. É perigoso. É um campo muito perigoso que eu não gosto de pisar. Mas quando eu olho para o meu passado, é só para ter gratidão, amado. Porque a pessoa que não consegue olhar para frente, ou ela vai parar, vai chegar um momento que você não vai suportar e vai parar. Você vai ficar vivendo de passado.
E me perdoe o termo que eu vou usar, é quem vive de passado é museu. Você não é um museu, não, hein? Eu quero que Deus escreva uma história que vai ser contada da tua vida, da minha vida. Para quando seus filhos, seus netos, eles forem se lembrar de referência de homem de Deus, quando abrirem a Bíblia, eles podem citar todos os personagens que estão ali e já morreram, exceto Jesus que vive e reina para sempre. Mas quando eles tiverem que abrir a boca para falar de grandes testemunhos, eu tenho certeza que Deus ele quer que o seu seja contado também. Das coisas novas que Deus ele vai fazer aqui agora, neste culto, nesta oração, nesta entrega que você se propor diante de Deus. Oh, meus irmãos, o Espírito Santo de Deus está aqui neste lugar. Mas quem já parou não vai conseguir viver promessa. Quem está parado tem que começar a andar. E é por isso que eu quero fazer um convite para você que está aqui e ainda não entregou a vida para Jesus. Na verdade, você está com a vida parada. E talvez o problema é que você olha para o seu passado e só vem condenação. Mas hoje, o Senhor Jesus ele quer escrever um tempo novo para você. É a promessa de salvação. Vai e não olhes para trás. É igual ele falou com Josué, ó, seja firme nesse caminho, não se desvie dele nem para a direita e nem para a esquerda. Deus está dizendo, eu quero mexer na estrutura do tempo. Eu quero fazer coisas inimagináveis, insondáveis, que vai confundir a medicina, que vai confundir os sábios dessa terra. Ele quer fazer isso, mas se nós olharmos só para trás, amados, nunca o anônimo da igreja vai se tornar um pastor. Se nós ficarmos olhando só para a nossa impossibilidade, olhando para trás, nunca um trabalhador vai se tornar um empresário. A promessa está na tua frente. Nunca haverá restauração se você se lembrar só das afrontas, das contendas, das dificuldades do casamento, das dificuldades da convivência familiar. Você nunca vai conseguir enxergar o que Deus está fazendo hoje, restaurando, trazendo paz, trazendo harmonia, trazendo refrigério para a tua alma. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Quem parou tem que começar a caminhar, tem que voltar para Jesus. Ô pastor, eu estava na presença de Deus, eu estava firme, mas lá no passado, esquece o passado. O que importa é agora. Se você vai avançar, se você vai caminhar com Deus, se você vai se reconciliar com o Senhor. Eu já disse numa pregação aqui, a Bíblia diz que Jesus é o caminho, ele não é o destino. Ele é o caminho que nos leva para o Pai. É nele que nós temos a luz. Então, se você parou, você ficou na escuridão. E hoje, você está percebendo que tem uma luz entrando no teu coração, dissipando as trevas, trazendo uma alegria. Você está dizendo assim, agora vai. Agora as coisas vão acontecer. É porque Deus ele não se esquece, não. Em nome de Jesus. Pastor, eu estou aqui, estou afastado da casa de Deus, eu quero voltar hoje. Ou você que não entregou a vida para Jesus, tem alguém que está aqui assim, que quer voltar para Jesus, ou ainda não entregou a vida para Jesus e quer entregar hoje para viver um tempo novo do Senhor? Se tem, levanta a mão assim que eu quero orar por você primeiro. Você tem que começar a andar.
para depois você ver as promessas. Alguém? Todos já fizeram isso? Maravilha. Então todos vocês põem a mão na altura do teu coração. Eleve o teu pensamento a Deus. As fraquezas, elas têm que cair por terra. Tem que cair por terra. Mas você precisa enxergar. Então, põe a mão assim na altura do teu coração. Eu queria convidar, tem alguém que está sofrendo aqui com algo? Vem aqui na frente, aqui diante do altar. Pastor, estou passando por um momento que, pelo amor de Deus, vem aqui, ó, diante do altar. Vem aqui na frente que eu quero orar por você. Pastor, eu estou com um problema difícil, viu? E está complicado, está me parando, está conseguindo me abater. Está mexendo com o meu emocional, com o meu espiritual. Vem aqui na frente, aqui agora. Vem aqui. Porque eu quero orar por você, eu quero que você, Deus, Ele mostre para você o que Ele já está fazendo. O que Ele está fazendo na tua vida. Pastor, para mim a situação não tem jeito. Vem aqui na frente agora. Se Deus Ele não mudou, você pode ter certeza que Ele vai operar na tua vida agora. Mas você precisa olhar para frente. Mais alguém quer vir aqui? Mais alguém? Pastor, está difícil. Arrochou. Travou. Aqui na frente, por gentileza. Em nome de Jesus. Parece que a minha oração, pastor, não está nem surtindo mais efeito, porque eu não vejo nada acontecer. Você não está percebendo, não? Você não está percebendo que Deus te trouxe aqui, não? Você não está vendo? Hoje você vai enxergar. Hoje você vai ver. Hoje você vai sentir. Em nome de Jesus. Vocês que estão no teu lugar, pastor, a minha questão, graças a Deus, eu não estou com problema não, mas eu preciso de Deus. Eu preciso ter uma experiência viva com Deus. No passado eu até tinha, pastor, mas nem em línguas eu não falo mais. Antes eu sonhava, nem sonho eu tenho mais, agora eu só tenho pesadelo. Antes, eu tinha visões, mas agora a visão que eu estou tendo nem eu gosto de comentar. É só reminiscência. Em nome de Jesus. Eis que faço uma coisa nova. E agora está saindo luz. Não percebeis? Eu faço um rio no deserto, um caminho aonde tiver uma mata fechada, aonde for o lugar mais ermo para se passar, ali eu construo um caminho. Tem solução, tem saída, minha irmã. Tem sim, tem cura, tem milagre, tem renovo, tem avivamento, tem restauração. Arabassuri andarás. Ei, alabassuri andarás. Oh, glória a Deus. Toda a igreja, ore assim comigo, meu Deus e meu Pai. Neste momento, eu coloco a minha vida diante da tua presença, Pai eterno. Neste momento, eu te peço perdão pelos meus pecados, pelas minhas falhas, pelos meus erros, pelas minhas dificuldades. Senhor meu Deus, eu te peço, me perdoe por tudo
que um dia eu fiz, que até hoje, em minha vida, traz lembranças ruins, mas hoje, em minha vida, eu não quero, diga eu não quero, diga eu não vou olhar mais para trás, pois a partir de hoje, eu viverei, diga eu viverei, diga eu viverei as tuas promessas em minha vida, pois eu irei olhar para frente, para Jesus, o autor e o consumador da minha fé, e nele eu declaro que eu sou mais do que vencedor em todas as coisas, por aquele que me amou. Amém?